Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Hoje o Sala de Entrevistas irá conversar com um cidadão aqui da nossa região que em um determinado momento da vida dele resolveu buscar o sonho que muitos e muitos criciumenses, principalmente lá na década de 90, eles levantaram esse sonho, né? Essa bandeira, que era conquistar a América, sair de Criciúma, partir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro, adquirir patrimônio, adquirir a independência financeira. Mas esse cidadão, em meio à sua viagem, acabou passando por algumas experiências fortes, que proporcionaram a ele um encontro muito mais interessante que o homem e o tio Sam, o homem e o dólar. Foi um encontro envolvendo homem e Cristo. Aqui comigo, o André Eleutério. Acertei? É difícil falar esse teu nome, né, cara? Eleutério. Tô acostumado com isso. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eleutério é aqui... o que é? Italiano isso aqui? Espanhol. Espanhol? Espanhol. Uhum. Espanhol. É uma família muito grande, não? Olha, nós estamos em algumas dezenas de pessoas aqui na nossa região. Tem bastante também para Curitiba, para aquela região ali. Mas tu é aqui de Criciúma, né? Sou aqui de Criciúma mesmo. Nasceu em Criciúma? Natural de Criciúma, com orgulho. Legal. Qual é a tua profissão? Bom, eu sou corretor de consórcios. Eu trabalho na Bem Invest Consórcios, hoje aqui em Criciúma, já há 3 anos. Tá. Né? Eu tenho formação aí em teologia, sou bacharel em teologia, especialização em missiologia transcultural também. Estamos aí. Legal. Agora me diz uma coisa, como é que um corretor de consórcios foi a se aventurar aí como um escritor? O que aconteceu? Por que você acabou resolvendo escrever um livro? O livro, até esse tempo atrás, nós estávamos fazendo um trabalho numa escola e me veio muito à memória isso, né? Todo mundo tem um sonho, né? Ou pelo menos todo mundo deveria ter um sonho. Né? E na época, como tu falasse ali em 90, 2000, a gente só via as pessoas comprando, ninguém comprava apartamento normal, todo mundo comprava cobertura, né? Isso. Cobertura. Foi o boom da construção civil em Criciúma, né? Exatamente, exatamente. Então, como eu tinha uma irmã que morava lá nos Estados Unidos, e eu vi a oportunidade de estar mudando a minha situação financeira. Onde que eu me aventurei nessa viagem aí que mudou o rumo da minha história. Pois é, eu lembro muito bem que inclusive foi temas de algumas reportagens em rede nacional. Acho que não me falha a memória, a revista Veja, a revista Isto É, acabaram realizando uma reportagem que Criciúma, junto com uma cidade lá de Minas, Valadares. Governador Valadares. Governador Valadares. Ela teria se tornado a cidade que mais estava mandando pessoas, né, para os Estados Unidos. E eu lembro muito bem que aqui na década de 90 em Criciúma, olha, era uma febre. Todo mundo conhecia alguém que tinha ido para os Estados Unidos. Era incrível, né? Eu lembro que eu acho que um ano antes de eu estar embarcando nessa viagem, teve um estudo não oficial, mas que em torno de 20% da população da nossa região estava fora do Brasil. Não exatamente nos Estados Unidos, mas na Espanha, na Itália. Então, dificilmente tu vai encontrar alguma família que não teve ou tem alguém que morou fora do país, né? Então, eram dados muito grandes mesmo do número que tinha de pessoas fora do país. Né? Eu acho que com a alta do dólar, essa coisa maluca que nós estamos vivenciando no país, eu até pensei, acho que vai começar de novo aquela onda de ir para os Estados Unidos, mas não, o pessoal não está falando muito sobre isso. Mas você encontrou um país muito diferente do nosso? Com certeza. Na verdade, meu filho nasceu lá, né? Então eu amo. Tu tem um filho americano? Eu tenho um filho americano. Eu amo aquele país, né? Ele faz parte da minha história. Em termos de segurança, em termos de educação, né? Eu acredito também nessa parte da questão de educação, de segurança, muito também porque mexe no bolso das pessoas, né? Então, não, mas eles são educados? São, mas é porque tem certas leis e as leis funcionam. Né? Então eu acho que faz com que isso aí faz toda a diferença, ter leis e leis que funcionam, né? Que tem alguém que faz o negócio acontecer. Bom, você disse que tinha uma irmã que morava lá nos Estados Unidos, e aí provavelmente você estava vendo ela conquistar algumas situações, devia estar conquistando a sua independência financeira, e o André disse, vou para lá também, eureka, eu vou para a América construir minha independência financeira. Só que, pelo que tudo indica, parece que tu não conseguiu a documentação para ir para os Estados Unidos. Eu tentei o visto, né, com uma documentação falsa na época, né? O que era normal, todo mundo fazia isso, né? Eu lembro que até depois no Fantástico passou que o FBI veio para cá, prenderam algumas polícias em conjunto com a Polícia Federal. Foi uma operação conjunta, exatamente. Existiam pessoas especializadas em fraudar essa documentação. Exatamente.
Mas infelizmente na época o visto foi negado, claro, né? Eu não tinha, eu levei uma certa documentação, mas nem essa documentação foi... Caiu a ficha dos caras? Caiu né? a ficha, eu era muito novo, então, mas mesmo assim eu não perdi o sonho, né? Eu tinha um objetivo e ele seria feito de um jeito ou de outro. Como não deu de um jeito, foi onde que daí na época eu trabalhava eu tinha 2 empregos, eu era representante comercial de uma indústria de perfumaria em Criciúma, e também eu trabalhava como bartender aos finais de semana nas boates de Criciúma. Eu fazia drinks, né, nas boates, nas danceterias aqui em Criciúma. Então na época eu pensei que, bom, eu trabalho já eu já trabalho bastante, então pelo menos eu vou trabalhar bastante, pelo menos ganhar em dólar, né? Então foi aonde que daí numa boate dessa eu conheci uma pessoa, que sempre ostentando muito, né, e dava gorjeta, que não era normal naquela época, né. Comecei uma conversa com ele e ele disse, eu perguntei para ela, cara, eu preciso te fazer uma pergunta, o que tu faz da vida, que não te conheço, ninguém te conhece. E tu tá cheio do ouro, hein? E tu tá cheio do ouro. E daí ele disse, não, eu trabalho, eu envio pessoas para os Estados Unidos, e tu, se tu, caso se interessar, eu vou te ajudar a ir para lá. Assim, não, fechei. Ele me fez algumas propostas indecentes, tipo, olha, tu só vai me pagar quando tu estiver lá, eu te empresto dinheiro, eu pago a passagem para ti, para os Estados Unidos, eu te empresto mais $500 para ti. Eu disse, não, tem como não ir, né? Depois que eu larguei meus 2 empregos, daí começou a vir à tona, olha, não vai dar mais para mim pagar a tua passagem, não vai dar para mim te emprestar mais os $500, mas eu preciso de $500. Mas enfim, como eu já tinha deixado já muita coisa já para trás para ir em busca disso aí, eu resolvi, não, eu vou ter que ir de qualquer jeito. Já cheguei até aqui e vou em frente. Vou em frente. E o que aconteceu foi cada vez piorando mais, né? Em todas as etapas dessa viagem, tudo que ele prometeu começou a dar errado. Bom, pelo que eu estou vendo, eu já li o teu livro. Quando eu trabalhava em outra emissora de televisão, você foi me visitar e você me levou um exemplar. Está lá em casa, autografado. Legal. E eu li o livro inteirinho. Eu me apaixonei pelo livro. Obrigado. Porque ele é uma história real de uma dificuldade. Nós hoje que somos... nós encontramos Cristo, Sim. Nós entendemos que tudo tem um propósito. Exato. Talvez se você tivesse aquela documentação em mãos, você iria para os Estados Unidos, estaria lá até hoje, estaria no mundo, mas esta situação fez com que você conhecesse a Cristo, foi isso? Exato, exatamente. O que você encontrou na fronteira? Você foi pelo México? Eu fui pelo México, né? E nessa viagem, foi uma viagem que eu fui preso pela imigração do México, fugi de lá. Tentaram nos sequestrar no México, né? Tentaram te sequestrar no México? Sim. Os coiotes? Os coiotes, né? Quando nós entramos numa certa cidade lá, um carro começou a nos seguir, tentando nos sequestrar, uma cidade que fica próxima à fronteira, e o taxista lá fugiu deles e nos deixou num local seguro, num hotel, onde que depois vieram nos buscar para fazer a travessia. Né? Então é uma cidade, até o pessoal do hotel disse, não bota os pés para fora dos muros do hotel, que bem provavelmente que tem gente esperando vocês ali na frente para sequestrar. Eles sequestravam e depois pediam um resgate para as famílias aqui no Brasil. Eles viviam disso. Viviam disso. E aí surgiu a ideia de escrever o livro Encontrando Deus na Fronteira. E é a partir desse momento que começa o seu relacionamento com Deus. Eu tinha uma vida aqui, né? Uma vida, né? Eu trabalhava na noite, né? Então, tem muitas coisas que nos seduz, né? A própria Bíblia diz que são os prazeres da vida, né? Ela não diz que são coisas ruins, né? Apesar que, claro, de um modo... de uma visão diferente, coisas boas, mas te levam para caminhos que Com certeza. Eu sempre falo nos meus testemunhos, quando eu sou convidado para palestrar para jovens, eu trabalhei muito em eventos também, como radialista, né? E eu sempre falei que o pecado é uma bandeja servida de forma maravilhosa, que se o inimigo mostrasse o pecado da maneira como ele é, ninguém iria pecar. Exatamente. Então ele seduz realmente com música de qualidade, com aquelas casas noturnas maravilhosas, pessoas bem vestidas. E quando você vê, você acha que não tem nada demais, quando você vê, você está completamente envolvido. Exatamente. Bom, daí nessa viagem, né, nós passamos por 8 corpos de mulheres mortas no deserto. Você está brincando? Primeiro passamos por 7 jogadas num valo, depois mais para frente passamos por mais um corpo. Já em estado de putrefação. Sim. Né? Então é uma coisa que tu começa a ver o valor da vida, né? Pessoas indo para ali com um sonho. Né, até as próprias pessoas, nós estávamos em torno de 35 pessoas, era um grupo de 35 pessoas, a maioria mexicana, só tinha eu e mais 2 brasileiros, um senhor e uma moça que foram comigo.
E daí a gente começou até a conversar, né, com o pessoal, e outras vezes muitos daqueles que estavam indo com a gente ali já tinham ido uma vez e tiveram que carregar drogas nas mochilas para estar levando para o pessoal lá, e foram presos e voltaram para o México. Foram obrigados a traficar. Obrigados a traficar. Muitos ali tiveram que manter relações com os coiotes. Relações sexuais? Isso, em termos de proteção, né? Olha, fica comigo que eu vou te proteger durante a viagem. Mas que inferno, gente. E nessa viagem, né, vamos andando um pouquinho mais para frente, né, aconteceram várias coisas, né, e a certa altura eles roubaram 2 carros, uma Cherokee e uma F-150 na época, e colocaram 35 pessoas divididas nessas 2 caminhonetes e atravessamos. No meio do caminho, os Rangers, né, pegaram esses carros e no final a gente a viagem era para durar um dia e acabou durando 2. Nós levamos comida para um dia e bebida para um dia, água para um dia. Só que o deserto. No segundo dia, como aconteceram vários imprevistos, nós ficamos sem água, nós estamos praticamente quase morrendo. Graças a Deus nós encontramos um tanque de água lá no meio do deserto, cheio de limo, cheio de mosca, cheio de insetos ali, e nós tivemos que beber para não morrer naquele lugar ali. É aquilo ou a morte. Ou a morte. Né? E mais para frente, então a polícia deixou a gente chegar até um certo local, que não tinha como passar dali, e naquele local ia vir uma pessoa buscar uma caminhonete, iriam fazer 2 viagens. Na primeira viagem iriam só apenas as mulheres e as crianças, que tinham crianças pequenas ali, de 3, 4 anos. Tinha algumas crianças ali. Jesus. E daí eles falaram assim, olha, a gente vai levar só as crianças e as mulheres agora e os homens vão depois. Vão ter que esperar. E uma vozinha, aquela do Espírito Santo, falou assim, olha, eles não vão voltar, vai junto. E eu fui, e nós ficamos esperando à beira da estrada, agachadinhos ali. Escondidos, e daqui a pouco parou uma caminhonete. Paramos ali na caminhonete, as mulheres entraram e as crianças entraram e eu pulei na carroceria. Quando eu pulei dentro da carroceria, todo mundo, os homens que estavam ali, pularam dentro da caminhonete, me deixando prensados ali embaixo. Ali a caminhonete começou a pegar velocidade, né, e eu comecei a sentir, na minha coxa eu tenho uma marca até hoje de queimado, porque estava tão rebaixado e a minha coxa estava no eixo da carroceria ali. Começou a queimar a lataria e eu não tinha como mexer. Né, porque tinha muita gente em cima de mim, não tinha como se mexer. Nisso a gente começou a pegar velocidade e 8 carros de polícia nos perseguindo, aquele barulho, né, de carro de polícia, e daqui a pouco começamos a escutar também helicóptero vindo. E nessa perseguição a polícia bateu na gente, né, para tentar parar. Eles foram para o acostamento, atropelaram um cacto, o cacto caiu em cima de mim, em cima de uma criança de uns 3 anos. Jesus. E quando eu joguei o cacto para fora, a polícia viu que tinha muita gente ali, e daí foi onde que eles aliviaram e nos desviaram para uma estrada que tinha um fim. Né? Quando ela acabava, tinha um desnível aí de 1,5 metro, foi onde que a gente pulou, né? Ele não parou, porque senão iria ser preso, e quando ele pulou, andou mais uns 100 metros para frente, quicou umas 3 vezes, e cada pique era um flash, né? Pessoas voando. E no último salto eu voei, como não tinha muita gente mais em cima de mim, eu voei, e quando eu caí com o meu peso no meu corpo todinho em cima desse braço, onde quebrou meu braço, e eu já todo furado de cacto. Queimado. Né? Então, aonde que daí eu desci, e eu era o último ali, como eu era mais branquinho, o pessoal uma raça mexicana, ela é um pouquinho mais moreninha. E eu desci segurando como se eu estivesse segurando uma arma. Né? E eu fui o último a sair, e eu saí para um lado, tentando olhar onde que os coiotes estavam indo. E o que aconteceu? Até a polícia descer, demorou um pouquinho, e quando eles desceram, veio uma caminhonete com 3 policiais para fora, armado nas janelas, e eu só o motorista dirigindo, e eu ia para um lado, corria para um lado, eles iam na minha direção, porque eles pensavam que era da parte americana que ia distribuir o pessoal nos Estados Unidos. Entendi. E você conta o final dessa história daqui a pouco, no segundo bloco do Sala de Entrevista. Tá todo mundo aí com o olhão, né? Ouvindo a história do André, mas ela é forte mesmo. Deus faz coisas. Daqui a pouquinho vem a parte final do testemunho dele, e nós vamos falar também desse livro que o pessoal já conhece, ele já lançou há um certo tempo, e de um novo projeto que ele vai lançar logo na sequência. É o Sala de Entrevistas que volta já já.
Pois é, estamos de volta com o Sala de Entrevistas. André Eleutério, o autor desse livro aqui, ó, Encontrando Deus na Fronteira, é o meu convidado de hoje. Lá no final do primeiro bloco você dizia que os americanos, a polícia americana achou que você era o americano que ia levar a turma... Ia distribuir o pessoal. Nos Estados Unidos. Isso. E aí? E daí a polícia veio atrás de mim, eu não entendi inglês, né? Um pouco de espanhol, pela vivência ali do... Você não falava inglês? Não falava inglês. Uhum. E eu só entendi que era para mim parar ou eles iriam atirar. Certo. Então foi onde que eu me joguei no chão. Stop! Eles vieram, né? Aquele pessoal de 2 metros de altura. Daí já colocando o joelho nas minhas costas e puxaram os meus braços, dando mais uma quebradinha no meu punho. Básico, coisa né? básica, né? E daí até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Demorou um pouquinho, mas o pessoal que tinha ficado ali até se entregue, né? Porque a gente gritava só por ter sido preso pela imigração, já estava de bom tamanho porque nós estávamos vivos, né? Uhum. Eu fui levado até uma ambulância. Né? E eles viram a gravidade do ferimento? Viram a gravidade. Né? Ali eu tomei uns 3 litros d'água tranquilo para hidratar um pouco. Uhum. Fomos eu e uma moça, que era brasileira, fomos juntos, que ela também estava com dor na coluna. E as crianças, aconteceu alguma coisa? As crianças, uma foi levada antes que eu de helicóptero já para emergência, né? Mas perdeu a vida? Não tem notícia? Graças a Deus, depois o bombeiro veio conversar comigo, né? E depois saiu na manchete do maior jornal escrito que tinha lá na região, que Deus tinha feito um milagre e que ninguém tinha morrido numa perseguição aí com em torno de 30 pessoas, num acidente gravíssimo que aconteceu. O que ele fez na estrada ali, coisa de Hollywood, né? Então foi milagre de Deus não ter nenhuma alma perdida ali naquele acidente. Fomos para o hospital. Lá no hospital eu conheci uma enfermeira, né, que era casada com um mexicano e ela falava um pouco de espanhol. Ali fizeram os primeiros socorros em mim. E ali a gente começou a conversar. Ela viu que eu era uma pessoa de má índole e me ofereceu ajuda e ela me ajudou a fugir do hospital. Né, até a polícia estava me esperando na porta do hospital, ela me arrumou, chamou a irmã dela, a gente limpou, troquei de roupa. Ela saiu como se eu fosse alguém do hospital ali normal e me colocou dentro do carro dela. A polícia ficou me olhando, mas como não reconheceu, né, muito bem da forma como eu entrei e como eu estava saindo. Muita diferença, né? Limpo com outras roupas. Exatamente. Fiquei 3 dias na casa deles, uma família maravilhosa com 3 filhos. Sem cobrar nada, cara? Sem cobrar nada, compraram roupas para mim. Eu estava perto de Tucson, no estado do Arizona, e daí ali eu peguei um ônibus. Só que o ônibus teve um imprevisto que a gente pensava que não ia passar pela imigração. E ele fez o sentido inverso. Ao invés de ele ir para o norte, ele voltou para o sul, perto de uma fronteira, e uma policial da imigração entrou dentro do ônibus. Eu era o penúltimo, não tinha ninguém do meu lado, eu não tinha documento nenhum, porque a imigração do México já tinha prendido a minha documentação. Eu só entendi que era para ficar com a documentação em mãos, que a policial da imigração iria entrar e ia pegar a documentação. Ela foi pegando o documento de todos os americanos, foi vindo. Quando chegou do meu lado, tinha um mexicano com um permit de trabalho, ele entregou para ela, e quando passou por mim, fosse como se não tivesse ninguém. Tinha 2 americanas bem brancas, com os olhos azuis, conversando, falando fluentemente em inglês. Ela passou por mim, ela olhou para o meu banco, mas parecia que não tinha ninguém. Não te enxergou? Não me enxergou. Então ela saiu, mais um milagre acontecendo ali, né? E daí ela saiu daquele ônibus. Eu fui a única pessoa que ela não pegou a documentação, e eu segui 3 dias até Boston, onde que a minha irmã foi me pegar em Boston, e daí começa mais uma história Foi uma odisseia. Foi. E aí nessa viagem você já nesse momento começou a entender algo que Deus gostaria de falar para você, ou só foi que a tua ficha lá em Boston? Não, sei lá todo mundo começou a dizer, né, meu Deus, aí, olha o que Deus fez na tua vida, tal. Então, nós temos uma comunidade muito forte evangélica na região de Boston, na região de Massachusetts lá, e todo mundo começava a vir, nossa, cara, olha só o que Deus tem um projeto grande na tua vida, tal. E naquela época eu cheguei lá e eu queria trabalhar, né? Eu disse, não, beleza, é isso mesmo. Deixa eu trabalhar, deixa eu ganhar dinheiro, é bênção, né? Comecei a trabalhar de uma forma irracional, trabalhava mais de 100 horas por semana, a minha esposa também trabalhando, um mês depois ela tinha visto e nós ficamos lá. Só que chegou uma hora que a gente só se via de madrugada, né? E ainda era para dormir, praticamente a gente não conversava, que ela saía cedo e eu chegava tarde, então não existia mais casamento. Então, onde que a gente viu, chegou uma certa situação do nosso casamento que a gente disse, olha, não dá mais. Foi onde que um casal de amigo nosso, o Jonathan e a George, que são aqui de Criciúma também, eles, olha, tem uma solução para vocês, né? Se vocês quiserem, a gente pode estar
estar aconselhando vocês, ajudando, foi onde que foi apresentado de uma forma mais real, de uma forma mais consistente do Jesus na nossa vida, foi onde que foi a transformação. Depois dali a gente viu que o dinheiro não era tudo, né? Que o dinheiro viria, a prosperidade viria, mas seria de uma forma mais natural, de uma forma mais consciente. E daí foi aonde que a gente entrou de cabeça, né? Começamos a fazer cursos teológicos, fomos levados a obreiros da Igreja Quadrangular lá nos Estados Unidos e começamos com uma, não da forma mais da igrejal, né? Mas o que Deus fez na nossa vida mesmo, né? De mostrar o que realmente tem valor na nossa vida. Interessante. E aí, resolveu escrever um livro? Resolvi escrever um livro, porque todo mundo perguntava, né? Às vezes tinha gente que não me conhecia, daí a gente tinha costume de um conhecer o outro e dizer, olha, contava a história, peraí, eu já escutei essa tua história, a gente às vezes lá de 50 quilômetros longe já tinha escutado a minha história, um ia falando pro outro, porque as histórias mais chocantes assim, mais cabeludas, elas vão longe, né? Eu lembro que quando eu li o teu livro, André, deixa eu te interromper, sem querer te interromper, já te interrompendo, eu lembro que chegou um determinado momento do livro, você citava assim, ó, que eu não lembro direito se vocês estavam numa perseguição, mas parece que alguém de vocês acabou caindo do carro, ficando para trás. E aí o motorista olhou e disse, aquele não adianta pegar que já está morto. Que história foi essa? Isso foi que ele se perdeu no meio da estrada, eu tinha arrebentado o cabo do acelerador da caminhonete, e ele ficou para trás, e depois eu acho que ele não conhecia muito bem a estrada, ele se perdeu. E a gente estava no meio de fazendas lá, né, lá no deserto, lá são fazendas. E tudo cercados com cercas elétricas, e ele disse, olha, eu estou atrasado, eu tenho que chegar em tal lugar até certa hora, senão eles vão nos deixar para trás e vou ter que cortar o caminho aqui. Ele tomou velocidade, como a caminhonete era uma um F-150, cabine dupla, estava cheio dentro, e os homens atrás, ele disse, olha, quem está aí atrás se segura porque a gente vai arrebentar esse arame. Ele tomou velocidade e bateu no palanque, arrebentou os 3 primeiros as cercas, né? E o último não arrebentou, e aquele palanque junto com o último arame veio rasgando pelo capô e bateu no peito de uma pessoa e jogou ela longe. Puxa, e ele ficou como morto, né? O cara só olhou pelo retrovisor e disse, isso aí já era, vamos tocar. Quando ele acelerou, todo mundo começou a gritar, não, vamos ver se ele ainda está bem. Voltamos, descemos do carro, juntamos ele, colocamos, ele estava em estado de choque, não conseguia falar, imagina, né? Não conseguia respirar. Mas depois de umas 4 horas ele já voltou a falar, mas imagino provavelmente com alguma costela quebrada, alguma coisa. Muita dor. Muita dor. Legal. E hoje, como é que está o teu relacionamento com Deus? Valeu a pena essa viagem, esse encontro com Deus? Valeu, né? É outra vida, são outros valores, né? São outros valores. Então, se eu não tivesse ido para lá, realmente eu não encontraria Deus. Então, é onde que eu digo, né? Encontrando Deus além da fronteira. Se eu tivesse ficado aqui, talvez, né? A gente também não pode colocar Deus numa caixinha e dizer que não aconteceria, mas essa foi a forma que eu acredito que Deus encontrou para me mostrar que realmente Ele existe. E as pessoas que estão acompanhando a gente, claro que não dá de contar esse testemunho num programa, porque ele é muito louco. Gostei, eu queria ler o livro do André. Como é que faz para adquirir o livro? Existe ainda exemplar para ser vendido? Porque esse livro você já lançou há algum tempo, né? Já faz perto de 3 anos, acredito, mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos. Aqui em Criciúma tem na Livraria Fátima e na Livraria El Shaddai, e também se encontra, né, na internet também, só colocar ali livro Encontrando Deus Além da Fronteira, e existe alguns sites no Brasil que tu pode estar encontrando. Se o cara te procurar no Facebook ali com André Eleutério... André Eleutério pode me procurar, eu envio para ele, tranquilamente vai ser um prazer. Algumas escolas também que queiram me convidar para estar indo, né, conversar sobre sonhos, né, muita gente... Algumas igrejas também, né? Algumas igrejas também, claro, isso é. Entendi, exatamente. Legal. Mas você está escrevendo outro livro, né? Porque tu foi para os Estados Unidos de novo? Não. Sobre outro assunto. Eu até brinco, né? A próxima vez que eu vou escrever um livro vai ser Encontrando Deus pessoalmente, né? Amém. Glória. Então é assim, houve algumas outras coisas, até essa minha irmã que morava lá, ela veio falecer, ela teve um câncer terminal lá, tomou todos os órgãos dela, e ela voltou para o Brasil, infelizmente, numa caixinha, né? Aquela caixinha, o sol voltou o pó, né? E eu via também que isso acontecia muito. Muitos brasileiros que iam atrás de um sonho e voltavam de uma forma diferente. Então eu resolvi escrever um livro em cima, baseado também nessa minha ida para lá. E nessa história que eu estou contando, o livro começa de uma família aguardando o pai numa volta aí de alguns anos de espera, só que ele não voltou da forma como eles queriam, voltou numa caixinha
voltou em forma de pó, né, para ser enterrado no Brasil. E dali eu descrevo toda a história de um trabalho que ele fazia aqui e tal, e depois teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, foi lá, fez e aconteceu, e nesse caminho, nessa história dele, ele encontra outras pessoas e eu começo a abrir parênteses para contar a história de outras pessoas, tanto das pessoas que deram certo, das pessoas que não deram certo. Eu abro parênteses de outras histórias que realmente acontecem lá nos Estados Unidos. E esse livro já está quase pronto? Esse livro está em 80% já praticamente pronto, né? Falta pouca coisa mesmo para terminar. Como escreve o livro? É no Word mesmo? Vai digitando ali? Eu trabalho isso no Word, vou digitando ali, vou escrevendo, né? E a mente pretende vai... lançar quando ele? Eu tive um propósito, né? Eu tinha um propósito com esse livro aqui, esse livro que eu vou estar escrevendo, ele tem um propósito mais comercial, né? Então, primeiro eu quero vender a ideia do livro, que eu acredito que alguma editora queira comprar, eu sei que é difícil, mas nada é impossível, né, para Deus. Então, a minha intenção é essa, tá lançando, provavelmente no primeiro ano, talvez eu lance em e-book, de uma forma bem mais barata, para quem quiser E-book é o sistema online? É o sistema online, né? Vender por um valor agregado bem pouco para todo mundo ter acesso. Então eu acho que vai ser bem interessante, é um outro propósito. Eu acho que esse aqui, eu acredito que eu obtive o propósito que eu tive com ele. Hoje eu tenho, né, não foram muitos livros vendidos, mas hoje tem gente que já leu no Japão, no Equador, nos Estados Unidos, no Canadá. Ele edifica. Eu li o livro já, assim quando você me deu o livro, acho que eu demorei 2 dias para ler o livro, de tão compenetrado que eu fiquei na história, minha esposa também leu, e eu gostei bastante mesmo, eu recomendo. Sim. Se você ainda não leu o livro aqui, Encontrando Deus Além da Fronteira, eu recomendo. A maneira mais fácil que tem, claro, tem as lojas, é o Shaddai e Fátima, né? Livraria Fátima, mas eu procuro no Face o André Eleutério. O nome dele aparece aqui embaixo aqui no vídeo, André Eleutério. Você vai adicionar ele como amigo, o André vai te aceitar e você vai chamar ele em inbox. André, como é que eu faço para adquirir o teu livro aí? E até mesmo... E não é caro não, hein, gente? Não, é baratinho. E até mesmo no final, né, como né, a intenção do livro é mostrar mesmo o meu testemunho de vida, né? Sim, claro. Tem uma parte que ela é evangelística, então até mesmo para a pessoa que quer evangelizar, dá de presente. Dá de presente. Isso. Né? Conta uma história bacana e lá no final tem uma parte evangelística que com certeza o nome de Deus vai ser glorificado. Rapaz, sabia que eu tenho uma vontade tremenda de escrever um livro, mas eu não tenho, acho que é capacidade. Oh, meu Deus. E eu acho muito bacana a iniciativa assim, de pessoas como você, porque isso aqui, você dedica um tempo danado para escrever isso. Isso daqui serve para edificar, mostrar para as pessoas que existe sempre um propósito de Deus, né, em nossas vidas. Poxa, que pena, o horário já está terminando. Eu queria te agradecer, André, por ter vindo aqui. Eu agradeço. Sempre é um prazer estar aqui, precisando a gente estar à disposição. Imagina, e quando lançar o segundo livro, já sabe onde é que tu vai vir lançar, né? Com certeza, Por vai ser favor. um prazer estar aqui contigo. Imagina, prazer é todo nosso. Sala de Entrevistas volta na semana que vem. Tchau.